A água em equilíbrio no solo. Potencial total da água no sistema solo-planta. Do ponto de vista macroscópico, a diferença de potencial entre dois sistemas, solo-água, é o trabalho que um dos sistemas é capaz de realizar com relação ao trabalho que pode ser realizado no outro sistema. Essa diferença é a força que causa o movimento da água no sistema solo-água. O potencial total da água pode ser expressado como a soma de vários componentes. As componentes do solo são o potencial térmico, que é difícil de ser medido, sendo geralmente considerado desprezível. Logo, o sistema é isotérmico, pois as variações de temperatura que ocorrem no sistema solo-planta-atmosfera podem ser consideradas pequenas. O potencial de pressão. Ele aparece toda vez que a pressão que atua sobre a água no solo é diferente e maior que a pressão atmosférica, que atua sobre a água padrão. Exemplo, água no fundo de um tabuleiro de irrigação ou solo saturado. O potencial de pressão é muito importante em culturas como a de arroz irrigado. O potencial gravitacional está sempre presente e aparece em decorrência do campo gravitacional terrestre. Potencial osmótico aparece pelo fato de a água do solo ser uma solução de sais minerais e outros solutos, sendo que a água padrão é pura. O potencial osmótico é muito importante em solos que têm grande concentração de sais e também dentro da planta, pois é onde tem membrana semipermeável. E, por último, o potencial matricial, que é o somatório de todos os trabalhos que envolvem a interação entre a matriz sólida do solo e água, como trabalho capilar, trabalho contra a força de absorção elétricas, entre outros. São pressões negativas que levam a água a pressões menores que a pressão atmosférica. A unidade de potencial energia pode ser dada das seguintes maneiras. Energia por unidade de massa, que é joule por quilograma, pode ser dada em energia por unidade de volume, que pode ser em Pascal ou newtons por metro, e também energia por unidade de peso, que vai ser dada em metros. Neste exemplo, onde o solo está saturado, iremos determinar o potencial de pressão no ponto A e B. No ponto A, o potencial de pressão é igual a zero, pois não há coluna d'água acima dele, não há. Já no potencial de pressão B, a gente pode calcular de três maneiras diferentes, visto que há uma lâmina d'água de diferença de 5 centímetros no ponto B. O resultado com energia à base de massa é 0,49 joule por quilograma. Calculando por energia à base de volume, teremos 490 Pascal como resultado. E na energia à base de peso, os 0,05 metros ou 5 centímetros de água. Neste exemplo, irei demonstrar alguns efeitos do potencial matricial e gravitacional. A esponja foi saturada com água. Todo o excesso de água que não conseguiu ser retido pelo potencial matricial já escorreu da esponja, e o que ficou está sendo retido pelo potencial matricial. O potencial gravitacional é igual a zero, ou seja, por isso que a água continua aqui. Se virarmos a esponja, ocorrerá a diferença de potencial da parte de cima da esponja com a parte de baixo. E a água que estava retida nela irá, no caso, escorreu de volta para a bacia, por causa da diferença do potencial gravitacional que está acontecendo.